fornecimento de armamento da Coreia do Norte para a Rússia que tem vindo a dizer que não passam de especulações ou de alegações que não correspondam com a verdade. Mas, além disso, é que as sanções que pendem sobre a Coreia do Norte são sanções que remontam desde mais ou menos 2006, né? Que é a altura em que efetuou o seu primeiro lançamento de teste nuclear, o seu primeiro teste nuclear, não é, da história da Coreia do Norte, pelo menos do que se saiba. E desde então foram-lhe impostas sanções da parte do Conselho de Segurança, numa altura em que o mundo vivia quase na lua de mel, não é? A Guerra Fria tinha acabado de terminar, havia um empenho internacional para a paz internacional, havia uma maior condenação para a corrida ao armamento, até porque isto coincidiu com vários acordos de paz e também acordos de reconfiguração da arquitetura secretária internacional, só que aquele mundo não existe mais, né? Estamos em 2024 e o cenário que se apresenta hoje é de reconfiguração de alianças passadas, né? Mesmo esta visita do líder coreano para a Coreia, para a Rússia, vem, digamos assim, revitalizar os laços históricos que existiam no passado entre a Coreia do Norte e a União Soviética. Agora, a sanção, o veto em si da Rússia é um veto à não renovação da comissão que averigua o cumprimento das sanções da parte da Coreia do Norte, mas, como se sabe, mesmo sem esta comissão, sabe-se que a Coreia do Norte não respeitou, ao longo desses anos, as sanções, porque uma das sanções impedia que ela lançasse ou persistisse nos seus programas nucleares ou até nos sistemas de armas de mísseis de longo alcance. O que é que se verificou nos últimos anos? Um maior desenvolvimento das capacidades missilísticas da Coreia do Norte, com um conjunto de mísseis, com um conjunto de lançamentos de mísseis, quer por ensaios, quer por dissuasão, ao largo das águas, não territoriais, mas, enfim, para lá das águas territoriais do Japão. Não é? Quer dizer, a Coreia do Norte em si veio mostrar que não era de acordo com as sanções e fez de tudo para ampliar ainda mais o seu programa nuclear e também o sistema de mísseis intercontinentais ou até de curto e médio alcance. Este veto de Moscovo pode significar o reafirmar das boas relações e da sua posição face às sanções que se pretende aplicar a Pyongyang? Pode significar isto, que há, nesta altura, uma lua de mel entre a Coreia do Norte e a Rússia. Há uma, cada vez mais, reaproximação entre os dois Estados. Existem interesses comuns entre os dois Estados. E, nesta altura, parece ter também um inimigo comum, não é? Que é o Ocidente ou os Estados Unidos. E, por consequência, a Rússia não poderia ter votado diversamente, né? O veto da Rússia a essa comissão, que vinha renovando desde 2006, é um prenúncio da alteração não só desse sistema internacional, como também de reaproximação e das boas relações que existem nesta altura entre a Rússia e a Coreia do Norte. Com que fundamentos é que Putin acusa os Estados Unidos de estar a fomentar ou a intensificar o conflito na Ásia? Bem, a fundamentação só a Rússia pode fazer. Nós podemos fazer uma análise, uma interpretação por aquilo que é veiculado pela imprensa internacional e por aquilo que os analistas também vão dizendo face a estas afirmações. Bem, se perguntarmos à Rússia, se colocarmos uma questão contrária aos Estados Unidos, vão dizer que eles não estão a criar tensão na Ásia, vão dizer que estão a criar, estão a agir para manter a segurança e a estabilidade na Ásia. Vão responder, dizer que estão para a satisfação, para manter o status quo na Ásia, sobretudo para garantir que os seus aliados na Ásia continuem em pé, no caso concreto a Coreia do Sul, o Japão, ou no caso concreto, muito recentemente, as Filipinas. Ou seja, depende muito de quem coloca essa questão, o ponto de vista de quem coloca esta questão. Agora, naturalmente, nesta altura,
da tensão que existe entre esses Estados, a Federação Russa vai dizer que os Estados Unidos, não é, criam tensão na Ásia. O mesmo também pode dizer a Federação, ou seja, a República Popular Chinesa, ou mesmo pode dizer a Coreia do Norte. Ou seja, o contexto é tal que a verdade de um nem sempre é a verdade do outro. É como dizia o filósofo Amateba, não é? Existe três tipos de verdade. A minha verdade, a tua verdade e a verdade de ninguém. Nessa altura não sabemos de que verdade se trata, mas os factos mostram que o contexto atual é um contexto bastante tenso, onde os Estados-maiores procuram maximizar os seus interesses ou salvaguardar a posição de predomínio que têm. E dada a tensão que existe entre a Rússia e os Estados Unidos, claramente que no quadrante da Ásia, e porque a Rússia também é um Estado asiático, a Rússia vai sempre dizer que os Estados Unidos estão a agir para perigar essa estabilidade, mas também os Estados Unidos vão dizer o mesmo, que a Rússia, em função da sua intervenção na Ucrânia, criou um Estado tal que deve levar os Estados ao reforço da sua componente de segurança. E depois também há, nessa altura, uma preocupação levada a cabo pelo governo russo sobre a pretensão dos Estados Unidos de aumentar a sua plataforma continental, isto é, expandir cada vez mais o raio da sua área jurisdicional no mar, em todos os mares onde ela se encontra, e, como se sabe, existe uma fronteira terrestre e marítima entre os Estados Unidos e a Rússia, através de Alasca, existe aí o chamado Mar de Bering, e a extensão desta plataforma continental para a Rússia significa, aproximar-se cada vez mais ao espaço das águas territoriais russas. E também este momento é um fator de crispação nessa relação entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas no que toca ao Conselho de Segurança, depois do desmantelamento de um sistema, de um conjunto de acordos internacionais que garantiram a paz, ou seja, que garantiram uma arquitetura securitária internacional, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial e mesmo durante, aliás, a Guerra Fria, o próximo órgão a ser desmantelado com o andar do tempo será mesmo o Conselho de Segurança, ou seja, o Conselho de Segurança está a dar passos cada vez mais largos para a sua inutilidade no sistema internacional, porque os Estados-membros com direito a veto não estão mais a usar o veto para garantir a paz e a segurança internacionais, mas estão a usá-lo para garantir os seus próprios interesses nacionais. Isto vai contra a lógica deste organismo, que, aliás, até tem vindo a ser criticado para que tenha mais elementos ali que representem, não é, quer a demografia internacional, quer a balança do poder que se constituiu no sistema internacional desde o final da Guerra Fria.